Hoje a gente vai pegar nem a Bíblia. Vamos aprender um pouquinho do que é cultuar. Primeiramente, eu vou dizer que não existe um motivo hoje para a comissão não estar presente. Não existe motivo. Comissão só falta por doença e coisas extraordinárias. Pode não ter ninguém na igreja, a comissão tem que ficar completa. Não existe uma comissão faltar toda. Tem explicação? Tem. A irmã Paulinha deve estar na limpeza lá para a honra e glória de Jesus, porque estão botando gesso. Escute essa. Estão botando gesso na igreja de Giovanni lá, na casa de Giovanni, onde vai o culto. Amém. Amém. A bagunça é muito grande quando se termina o trabalho com gesso. Possivelmente está Giovanni, está a mãe, está fazendo toda a limpeza lá. Vamos perdoar Paulinha, Giovanni e a irmã Vera. Porque o serviço a gente fez aqui um dia de trabalho muito. Amém. Vamos perdoar quem mais? Vamos perdoar Valdileia, que não vem porque realmente não tem o costume de vir aos cultos cotidianos. Vamos também perdoar a irmã Elaine, eu não sei qual o motivo. Ontem ela não foi para o culto porque recebeu visita. Foi. É interessante essa questão. Aí então eu. Essa questão é interessante porque nós temos que tratar bem a visita. Mas nós somos alguma coisa importante também na igreja? Então é o seguinte, vamos aprender isso. Chegou a visita ontem, a gente vai receber bem. Hoje a visita tem que se adaptar a nós. Justamente. Irmão, você fica aí, eu tenho compromisso com a igreja, quer ir para a igreja comigo? Não, fica aí à vontade, eu vou para a minha igreja. Quando chegar, continua a conversa, o papo. É isso aí. Aí, Então tudo errado. Landa talvez esteja olhando e dizer, não pastor, isso é ignorância, isso aí não é não. Vou te explicar por que é assim. Vamos perdoar também a irmã Érica. A irmã Érica ligou para mim e explicou que hoje chegou água e ela está lavando as roupas. Sinceramente eu não tenho como explicar, como questionar esse caso, porque se eu tivesse a par do assunto, eu ia criticar. Mas como ela falou para mim que só chega água lá um dia, não é assim? Se é realmente que chega um dia, não podemos fazer nada. Uma casa sem roupa, não é isso? Então, vamos considerar isso. Se caso a água chega lá 2 ou 3 dias, como chega aqui, chega nada, meu filho. Então ela teria que deixar a roupa para lavar amanhã. Ô pastor, isso não é ignorância não, isso não é. Não. Vou te explicar por quê. Meus amados, existem congregados, membros e obreiros. São 3 hierarquias dentro da igreja. Congregado. Quem é congregado? Por enquanto, o congregado é João, é Landa, é Magal, é aquelas meninas que vêm com Val, são congregados. Aqueles que vêm só para cultuar, congregados. Não tem compromisso com nada oficial. São ouvintes da palavra. Amém? Amém. Os membros, quem são os membros? Os membros são todos aqueles que são batizados em águas, que fazem parte da membresia da igreja, carregam por si uma carteirinha da igreja. Esses têm suas obrigações. Para terem direitos, primeiro temos obrigações, sim ou não? Então, esse já tem compromisso, responsabilidade de participar dos cultos, de dar seus dízimos, de manter a igreja. São membros. Agora vamos para os obreiros. Obreiros, pessoal, na linguagem popular. Na linguagem popular, é para apanhar mesmo. Eu não aceito o meu obreiro com situações diferentes da minha. Porque se nós olharmos, eu não posso aliviar para nenhum de vocês. Quem me conhece sabe.
Pastor Sandro tem 40 anos, ainda está novo, ainda tem muita energia, graças a Deus. Porém, tem um joelho descolado, teve AVC na perna direita, a qual não tem sustentabilidade e dói. Deve ter problema de coração, que eu também não sei, mas a minha perna incha porque deve ter alguma coisa, normalmente. Não é água no joelho, não? Sei não, mas incha a perna. Deve ser, né? Pastor Sandro tem problema de mente. Pastor Sandro não pode se esforçar muito psicologicamente, porque vai ter esquecimento e por aí vai. Sendo que o pastor Sandro trabalha o máximo possível, de manhã, de tarde, de noite, na obra, fora os afazeres que me interessam, porque para mim primeiro fazer as coisas de Deus. Na obra, a semana toda eu trabalho menos, trabalho 3 dias. Estou mentindo, pastora? Não. A não ser que eu esteja doente, eu passo uma semana sem ir na igreja. Se eu estiver bom, só com cansaço físico, no mínimo eu trabalho 3 dias por semana na obra. Então, nem o obreiro eu aceito que trabalhe menos que eu. Porque se eu me compadecer de pessoas que têm uma estrutura física e mental melhor que eu vou querer descansar 2 meses. Estou certo ou errado? Tá certo. E eu trabalho todos os dias. E não é só um horário. Não passo esperando chegar à noite para trabalhar. Eu trabalho de madrugada em oração. Eu trabalho durante o dia aprendendo, estudando. Agora mesmo, ontem mesmo, o pastor Marcelo ligou para mim para fazer um curso de bacharel. E não é um curso feito, eu faço na convenção que eu estudo 15 dias e faço a prova. É um estudo de 6 meses, com 150 questões a cada fechamento de aula. E eu estou balançado, estou querendo, já não fui porque eu não tenho estrutura financeira. Mas eu estou aí, começando a trabalhar em nome de Jesus, que eu quero. Vai vencer com Deus. Aí meus obreiros não tem um curso de teologia básica. Vai acabar essa palhaçada. Aleluia. Ou quer ou não quer, ou é ou não é. Isso é. Ou é ou não é. Aí eu vou tratar da comissão. Minha esposa, eu acho que todo esse tempo que ela está aqui, 3 anos, deve ter faltado umas 3 vezes. Por um motivo de não doença. E de obra. Porque às vezes não está aqui, mas estamos em outra coisa. Essa mulher também tem problema de saúde. Essa mulher agora trabalha no sol quente, numa barraca, mas está aí, fazendo aquilo que não quer. Outra coisa, todas vocês esquecem a limpeza da igreja, só quem faz é ela. Não tem ninguém, Carol, Érica, Paulinha, que diga assim: eu vou lembrar dos pastores lá que estão fazendo a obra por nós, para limpar a igreja. Não vem ninguém. Aí Léo diz assim: mas ele não pode. Pode sim. É obrigação de vocês, obreiros. A gente divide. Eu moro em pegado da igreja. Bora dividir, bora assumir a responsabilidade. Mas será que vocês nunca vão lembrar? Agora querem ser missionários, querem ser pastores. Meu irmão, vai em qualquer igreja para ver quem limpa e quem varre a igreja. São diáconos. Eu levantei diáconos para dar título e dirigir culto. Para fazer a obra pesada, não querem. Se eu chamo com uma vigília, não vai porque ele não pode passar a noite acordado. Se eu chamo para fazer visita, não vai porque tem obrigação em casa. Eu não aceito Paulinha e Érica não poder fazer uma obra por causa do marido. E Val? Val pode. Porque Val, o marido não é crente. Ele não entende isso aqui, ele pode dizer: não vai não porque eu não está vagabundando. Mas maridos crentes, maridos que conhecem o evangelho, e a mulher dizendo: não posso não por causa do almoço de Léo, por causa da roupa de Léo, por causa disso aquilo de Giovana. É mentira! Vamos criar vergonha na cara. Ou os maridos não são convertidos, ou as mulheres são mentirosas. E Deus não recebe esse tipo de obra. É mentira.
Eu queria que estivesse aqui olhando para mim. E amanhã eu tenho carteira aqui para dar. Pode entregar a carteira que eu prendo aqui nessa marca. São mentirosas. Ou os esposos não são crentes. Porque o esposo que tem mulher crente de comissão jamais pode privar sua esposa de fazer a obra na comissão. A mesma coisa é o obreiro. Léo não vem dirigir o culto porque Érica isso. Ou Giovanni não vem dirigir o culto porque Paulinha está com cara feia. Vem para cá para a gente orar, vocês precisam se converter. Não estou falando por hoje. Hoje eu estou entendendo Érica e estou entendendo quem? Paulinha e Giovanni. A irmã Carol, não sei porque é dia das crianças, deve estar brincando de criança. E de Deus, quem vai homenagear a Deus? Ela está com dor de cabeça desde ontem. É uma coisinha que eu não aceito também. É dorzinha de cabeça. Eu aceito doença. Dorzinha de cabeça. Aonde eu vou ficar em casa brincando no celular. Está ficando complicado o negócio aqui. Pessoal, eu não tenho problema com 10 crentes, mas eu quero 10 crentes. Ontem eu fui pregar no bairro do Cajá. Tá aí, João, que não me deixa mentir. Aguentei chegar lá, João? Aguentei chegar lá andando normalmente? Andando. Parei no caminho. Com a dor na perna e a perna inchando. Digo, João, não aguento, João. Não aguento, vamos parar aqui. Quanto foi? Mas eu fui fazer a obra. Aí hoje pela manhã fui embora fazer meus trabalhos para mim. Hoje à tarde eu fui convocado por uma pessoa. Pastor, o senhor pode ir comigo ao monte fazer uma oração? Amém, eu estou aqui para isso. Qual de vocês iria? Eu estava descansando para vir para o culto. E hoje eu estou aqui. Tinha outras coisas para resolver lá. Por isso que eu cheguei tarde. Estava aqui, além de descansar no João. Mas não deu, teve que resolver outras coisas. Meus irmãos, compromisso com a obra de Deus. Agora eu vou te explicar por que eu não aceito. Vamos lá para o livro de Êxodo. Sabe quantas vezes o povo congregava por semana? Todos os dias. O povo de Israel cultua todos os dias. Os assembleanos cultuam todos os dias. São 6 dias na semana e 6 dias tem culto. 6 dias não, vou dizer 7 dias. Tem culto todos os dias. Vai lá ver que tem 40, 30, 20 crentes todo dia na igreja. A congregação aqui está fechada, abre a outra. Todas as igrejas da Assembleia de Deus têm 3 ou 4 cultos por semana. Uma congregação. Em cada congregação, semanalmente, tem de 3 a 4 cultos. Aqui já me xingaram porque tem culto 5 vezes na semana. Culto oficial daqui. Aí fica reclamando porque a igreja não cresce. Não cresce não porque a igreja é pequena, começando por você. A igreja é pequena, começando por você, que limita. Vou te explicar por quê. Primeiro, Israel cultua todos os dias. E as igrejas sérias têm culto no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo. A Assembleia de Deus, como eu expliquei, são 3 vezes, 4 vezes por semana, fora os ensaios, ou seja, a igreja funciona todos os dias. Culto de doutrina, culto de oração na mocidade, culto de domingo, 3, não é isso? Aí vem o culto semanal, que é o igual ao culto do domingo. São 4 cultos, algumas 3, outros 4. Círculo de oração, aí tem ensaio de coral, ensaio de musical, ensaio de jovem, ensaio de criança. E ainda tem uma coisa ainda mais. Culto devocional, ou culto dominical, de consagração e escola dominical.
E o povo não reclama. E só deixa de ir quando está doente, quando está alguma coisa séria para resolver. Renovando Vidas é assim. Renovando Vidas não, igrejas pequenas pentecostais. Porque o povo procura as igrejas pequenas, pensando que as igrejas grandes é séria demais, exigente demais. Toda igreja com Bíblia na mão, ela é exigente. Uma coisa que eu não faço é obrigar, feito aí do Alves faz. Eu não obrigo, mas não fico satisfeito. E cada um com a gente que faz a obra relaxadamente, vamos ter processos diante de Deus. Segunda coisa, além de congregar todos os dias, Israel congrega todos os dias. No sábado é um dia inteiro. É um dia inteiro. No sábado, se não chega água, não tem como lavar roupa, porque eles não lavam roupa. Não tem como fazer comida para vender, porque eles não trabalham. Não tem como ir buscar comida para o gado, porque a comida do gado é pegada na sexta-feira. Na sexta-feira eles trabalham dobrado, para que no sábado esteja tudo suprido, porque no sábado eles não trabalham. Simplesmente assim. Eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado. No sábado, alguns passam 12 horas do dia em oração. 12 horas. E nossas igrejas, renovando vidas, pentecostais, seja lá qual for, meia hora, 40 minutos de oração, o crente já tem assim: vou chegar tarde porque ora demais. Aí diz assim: por que é que eu não sou abençoado, hein? É o pastor Sandro que não ora. É você que não sabe cultuar. Meus irmãos, Deus nos deu 24 horas por dia. Está aí porque os judeus adoram todos os dias. Todos os dias tem culto no judaísmo. Todo dia eles têm que ir na sinagoga. Todos os dias eles vão à sinagoga. E no sábado eles passam o dia na sua casa ou na sinagoga, no muro de Jerusalém, das Lamentações. Sábado é um dia que eles procuram. É o dia todo, no mínimo 12 horas. Vamos lá. Por que é que devemos ter? Quantas horas tem um dia? 24. Quantas horas você trabalha para você por dia? Um trabalho normal oficial, das 7 às 5. Certo ou errado? Certo. Vamos fazer a conta? 8 horas por dia. 8 horas por dia. Quantas horas você dorme por dia? Pelo correto? Da noite? 8 horas. Depende da hora que for dormir. Não. O horário correto que 8 horas por dia. Trabalha 8 horas por dia e dorme 8 horas por dia. Dá 16. Sobra quantas horas? Para dar 24, sobra quantas horas? De 8 para 24. 20 horas. Muito bem. E cadê essas horas? Essas horas, para nós, está acrescentada em mais 2 horas de trabalho. Porque trabalhamos normalmente em 10 horas de trabalho. É assim, Lana? Normalmente. E existem alguns setores que trabalham-se 12 horas por dia. Quando trabalhamos clandestino. Mas aí vem. São 10 horas de trabalho e 8 horas dormidos. O certo é 8. Porque 2 horas durante o dia você descansa. Só fica 6. Você larga para o almoço, tem 1 hora de descanso. Sim ou não? Sim. E durante a tarde, em todas as firmas, você tem mais 1 hora. Quando você trabalha seguido, tem mais 1 hora para descansar. Se você estuda, você tem mais meia hora para relaxar a mente. Sim ou não? Então por aí está estreitando o seu relógio. Você está ocupando o horário das 24 horas só para quem? Para você, porque eu ainda não falei de igreja.
São 10 horas para trabalhar, 8 horas para trabalhar, 2 horas para descansar e 8 horas para dormir. 8 com 8, 16 com 2, 18 horas, sobra 4 horas. 2 horas envolvidas em nosso sistema de trabalho, ok? E para as donas de casa, ainda vou dizer que as donas de casa trabalham 20 horas por dia, porém, ainda tem direito de dormir acorda tarde, tem direito de dormir de tardezinha. Toda dona de casa que se preza, que é responsável, faz o serviço da casa e depois tem 1 hora de sono. É assim ou não é, João? É isso aí. É ou não? Todo dia eu durmo de tarde. E prol de que é isso? Para o nosso bem-estar. Se estamos trabalhando, estamos adquirindo real para termos o que precisamos, sim ou não? É. Se estamos dormindo, estamos saciando, recuperando as energias para o outro dia trabalhar para nós, sim ou não? Sim. Se paramos para descansar do trabalho, é para repor energia, para estarmos fortes para nós, sim ou não? É. Vou dizer a você que sobra no máximo 3 horas por dia. A pessoa inteligente tira 1 hora para a família, para assistir televisão na sala, para botar assunto em dia. As horas que sobram. Sobrou 2 horas. 2 horas. Qual é a parte do dízimo que nós damos a Deus? Quanto por cento nós damos? 10%. 10%. 10% de 24 horas seria quanto? 10%. Vou responder. 2 horas e 40 minutos. Certo ou errado? Mas alguém vai me criticar dizendo, pastor, e as meia hora que eu passo orando, hein? Prol de quem? As meia hora que você passa orando de madrugada, que levanta de madrugada a pulso para pedir a Jesus salvação para o filho, salvação para o marido, o carro, a dívida que está devendo, o carro que você quer, a casa que você quer, dificilmente vai pedir alguma coisa para Deus fazer na sua vontade. Vai só pedir a Deus o que você quer. Mas vamos lá. Então, das 8 horas que você dormia por dia, vai dormir 7, 7 e meia. Mas vamos lá. Se dá 10%, 10% é 2 horas e 40 minutos. Isso por dia. Todos os dias o judeu dão a Jesus Cristo 2 horas e 40 minutos. De oração. Porque o culto dele é diferente de nós. Sim. O culto dele não tem esse microfonezinho aqui para a gente ficar louvando, não. O culto dele é oração e ensino. O ensino é cantado congregacionalmente. Só fala do microfone dos rabinos, que são os mestres que ensinam. Então sobra 2 horas em nosso tempo para Jesus Cristo. Quantas horas em nosso culto? 2 horas. 2 horas. Está faltando 40 minutos. Nada que a gente faz agrada a Deus. É batido. A gente sempre inventa alguma coisa. O culto era para ter 2 horas e 40 minutos de duração. Tem só 2 horas. 40 minutos a gente rouba. A não ser que começasse cedo, né? 6h30. 40 minutos a gente rouba. 6h30. Deus merece Mais. 2 horas e 40. A gente dá 2 horas. Sendo que hora você iniciou o culto hoje? 7h15 mais ou menos, por aí. Foi Só 1 hora e Quando 45. chegou o João, quando chegar alguém que eu começo. Somente 1 hora e 45 Mas já tinha minutos. orado aqui já, viu? Já tinha orado. Orei Vamos aqui lá. pra mim. Depois Já passou. roubamos de Jesus 40 minutos com mais 15 para começar o culto. Dá equivalente a 55 minutos perdidos. Dentro de um culto que seria de ser 2 horas e 40. Sendo que você chegou e vai começar a cantar os hinos, mas congregacionalmente vai ter gente que vai chegar de quase 8 horas, 8 e 10. Deveria ser 2 horas. Aí vem primeiro o nosso culto. Porque você se preparou todo dia com a melhor roupa, com o melhor perfume, quer ser agradado. E quando chega vai cumprimentar todo mundo e começa a falar problemas, papapá. Se vem cantar,
ainda vem se buscar só para ele, para você. Na verdade, nós só temos de culto, de adoração, nós só temos os hinos devocionais, a oração inicial e a oração de agradecimento. O resto é a nosso favor. É verdade. O resto do culto é a nosso favor. É verdade. Canta seus 3 hinos oficiais, é para Jesus, é adoração. Faz as orações iniciais, é agradecimento. As orações de agradecimento e no final, agradecer no culto. No meio do culto, bora botar mais 3 oportunidades. Os conjuntos. Vou ser bem sincero, os conjuntos, poucos dos conjuntos cantam para Deus. Poucos dos conjuntos vêm cantar para Jesus, a maioria canta para si mesmo. E depois 2 ou 3 oportunidades. Nos resta no culto menos de 1 hora, meia hora ou 40 minutos a gente passa pregando, ensinando a igreja. Se a igreja está aprendendo, quem está sendo edificado? A igreja. Deus trabalha mais para nós do que para Ele próprio. Deus, Ele tem nos otorgado tanto tempo seu para Ele. E a gente ainda inventa desculpa para não ir para o culto. Ninguém cansou durante as 8 horas de trabalho. Ninguém cansou. Ninguém deu 1 hora de descanso para sobrar um tempo de noite. Na empresa é assim. Você trabalha as 8 horas, aí vem o patrão e diz assim: você quer trabalhar mais 1 hora, eu pago R$100. Chama-se hora extra. Aí o camarada, para não trabalhar futuramente, ele pega a hora extra, vai ganhar e vai acumular tempo para um dia ele passar um dia todo de folga. Hoje ele trabalhou 1 hora, para semana mais uma, para semana mais uma. Vai chegar 1 hora no ano em que ele teve que trabalhar 24 horas, por exemplo. São 12 horas. É 24 horas mesmo. Pronto, quando ele completar 12 horas de trabalho, o patrão chega e diz assim: amanhã você não precisa vir não. Por quê? Porque ele teve 12 horas extra trabalhadas. Ganhou para isso e ainda ganhou um dia de folga. É verdade. Então, no meu dia de folga, no meu horário de folga, do almoço para voltar a trabalhar, 1 hora de trabalho, ninguém abre mão disso para passar 1 hora orando, ou para ir na rua visitar alguém, ou para ir adorar Jesus. Não, ninguém abriu mão de 1 hora de descanso para fazer uma visita, para pregar o Evangelho. A hora de descanso é para descansar mesmo. E quando vem para o culto ainda tem espaço, tem ainda coragem de dizer que não pode vir para o culto porque está ocupado. Quando nós botamos as nossas coisas acima de Deus, quando nós somos mais importantes do que Deus. O que a Bíblia fala sobre o povo de Israel, quando Deus mandou eles plantar e construir um muro. Eles vão construir um muro, mas eles trabalhavam demais para Deus. Eles estavam ali dedicados só para Deus, fazendo o muro da cidade. Era para Deus, mas era para a sua segurança, entende? Tudo que a gente faz para Deus retorna para nós. É verdade. É interessante isso. Deus, ele trabalha para nós, a nosso favor. É verdade. O povo estava edificando um muro para deixar, para honrar Deus, para botar o nome de Deus lá em cima, sendo que eles edificando um muro, a cidade eles estavam sendo protegidos pelo muro. Ninguém entrava na cidade para maltratar eles, porque Deus mandou fazer um muro. Entende o negócio? Se eles estão adorando, cantando e orando, Deus acampa anjos ao redor para não serem tocados pelas forças do mal. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, na verdade, Aleluia. nós temos 24 horas de Deus para nós. Deus trabalha 24 horas por nós. Porque se estamos trabalhando as 8 horas, Deus está ajudando o patrão, Deus está fazendo algo para
que a gente não perca o trabalho. Deus está nos dando saúde. Aleluia, glória a Deus. Então Deus passa 24 horas trabalhando para nós. E quando a gente tira 2 horas para dar para Ele, na verdade está sendo retribuído para nós. Aleluia, glória a Deus. Se nós estamos aqui hoje, estamos aprendendo sobre cultuar. Estamos crescendo ou não? E vamos ser abençoados quando a gente aprender isso. E quando a gente aprende, Deus devolve bênção para nós. Verdade. Se você passa meia hora orando de madrugada, você está pedindo a Jesus uma porta de emprego, está apresentando salvação, e Deus está trabalhando a teu favor. Se você está aqui louvando, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está te visitando, Deus está te fazendo profecia, Deus está consolando teu coração, tirando a tristeza do teu coração, te dando, batendo com o Espírito Santo, dons espirituais, usando o pregador para falar com Glória a Deus. Mesmo assim. Glória a Deus, aleluia. E ainda nós temos cuidado de dizer que não podemos passar 2 horas no culto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os cristãos de hoje estão muito diferentes dos cristãos dos discípulos. A igreja de hoje só a graça, é uma igreja acomodada, uma igreja orgulhosa, prepotente, porque acha que tem um escravozinho, um empregadozinho chamado Deus. Aleluia, glória a Deus. E ainda exigimos bênção de Deus. A Bíblia vai dizer: buscai primeiro as coisas dos céus e a sua justiça. Está o segredo. Quando a palavra justiça é aplicada a nós, fala de justificação, fala de ser justo. Aleluia, glória a Deus. Bora buscar as coisas dos céus, bora buscar a sua glória. Buscar quais são as coisas dos céus? Vamos ver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, temos que adorar ao Pai, obedecer ao Pai. Segundo, santificar o nome dele, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Venha a nós o vosso reino, submisso à vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Aí vem o crente e diz assim: não, porque eu não posso, porque eu não quero. É a vontade de Deus e não a minha, a sua. Deus não tem que se adaptar a um povo rebelde, preguiçoso e irresponsável. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender que meu Deus é justo